Em uma pequena aldeia afastada, onde o tempo parecia ter parado, o final de outono trazia uma sensação de desespero. Os campos, antes exuberantes, estavam secos e rachados, e as árvores, que um dia produziram frutos abundantes, agora estavam nuas. A fome estava prestes a chegar, e com ela, a perda da esperança. Durante meses, a colheita havia sido escassa. A terra, que já tinha dado tanto àquelas famílias, parecia ter se rendido à seca implacável. Os moradores, que antes trabalhavam juntos nas plantações e colheitas, agora se viam reunidos em pequenas rodas, discutindo como sobreviveriam ao próximo inverno. As reservas de comida estavam quase no fim, e a solução parecia longe. Na manhã do último dia de outono, uma velha mulher, conhecida por todos como Dona Clara, caminhava sozinha pelos campos. Ela sentia o peso da tristeza em seu peito, mas também uma inexplicável força, como se algo dentro dela estivesse lhe dizendo que não deveria desistir. Ela se lembrava dos tempos antigos, quando as colheitas eram generosas e o vilarejo prosperava. Mas agora, tudo parecia perdido. Enquanto observava o campo vazio, ela se ajoelhou e murmurou uma oração silenciosa, pedindo que algo acontecesse para salvar sua aldeia. Ela não sabia se estava pedindo a Deus, à natureza ou ao destino, mas sentia que tinha que fazer algo. Ela plantou uma última semente no solo, como um gesto de fé, um último ato de esperança. Ao longe, outros moradores observavam Dona Clara sem saber o que pensar. Muitos haviam perdido a fé, outros estavam simplesmente esperando o pior. Mas naquele instante, algo peculiar aconteceu. A terra que estava seca e rachada começou a se agitar. Era como se a semente que Dona Clara havia plantado tivesse despertado, algo profundo nas entranhas da terra. Um brilho suave iluminou a terra, e uma brisa suave, antes inexistente, começou a soprar. De repente, o que parecia impossível aconteceu. Brotos começaram a surgir, pequenos, mas vigorosos. A cada minuto, o campo se transformava diante dos olhos atônitos dos aldeões. Em poucas horas, o que antes era um campo estéril se tornava uma colheita abundante e cheia de vida. As plantas cresceram de forma inacreditável, com frutas e vegetais se formando a uma velocidade impressionante. As pessoas correram para os campos, incrédulas, mas cheias de esperança. O que Dona Clara havia feito parecia um milagre, mas ninguém sabia explicar. Alguns diziam que era a força da fé dela, outros acreditavam que a terra finalmente tinha encontrado a força para gerar vida novamente. A verdade era que ninguém entendia, mas todos sabiam que algo extraordinário estava acontecendo. As colheitas não só foram salvas, mas superaram qualquer expectativa. As árvores se encheram de frutos, os campos de grãos se curvaram sob o peso da abundância. As famílias se reuniram, celebrando juntas o milagre, e a aldeia, que havia quase sucumbido à morte, floresceu novamente. Com o tempo, a história da última colheita se espalhou por todo o país. As pessoas vinham de longe para ouvir falar do milagre e ver os campos que haviam trazido a vida de volta. Mas para os aldeões, o milagre não era apenas a abundância da terra, era a lição que haviam aprendido, que mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer e que às vezes a maior colheita não vem do que se planta, mas do que se acredita. Dona Clara, com um sorriso sereno, observava os campos que ela ajudara a transformar. Ela sabia que a verdadeira lição não estava no milagre da última colheita, mas na crença de que, quando tudo parece perdido, é exatamente nesse momento que a vida pode surpreender, trazendo algo que ninguém poderia imaginar.